O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia, que completou 11 meses. Autoridades ucranianas deixam governo após escândalo de corrupção. Com dinheiro jorrando, né, em ajuda militar, era meio previsível, né, Felipe? Pois dinheiro na mão é vendaval, já diria o Paulinho samba. da Viola. Paulinho da Viola. Vamos lá, o que aconteceu? Né? Tudo começou com o vice-ministro da infraestrutura, que teria embolsado cerca de $400 mil que haviam sido direcionados para a compra de geradores de energia. Tá? Então, assim, o primeiro caso a vir a público não era nem de ajuda militar, era de ajuda humanitária mesmo. Tá? Né? O cara embolsando aí quase $500 mil de ajuda humanitária. Aí, o que começou a gerar mais suspeita, né? Foi o fato de que o Pavlo Halimon, que era o vice-chefe do partido do Zelensky no parlamento, o Servo do Povo, ele postou umas fotos, né, naquela rede social lá no Instagram, segue nós lá, Felipe Figueiredo XV e João Matias Pinto. Ele começou a postar umas fotos com uns carrão no meio de uma guerra, velho. No meio de uma guerra, sabe? Tem sempre um burro. No todo esquema tem sempre um burro. Enfim, e aí começou a gerar uma suspeita e tal. Pois bem, aí foram puxando, né, o fio, foram vendo aí, né, que tava rolando. E aí, dentre as renúncias estão vice-ministro da Defesa Shapovalov, vice-chefe do gabinete do Zelensky, Kirilo Timoshenko, vice-procurador-geral Oleksiy Simonenko. Tá? Eles renunciaram, né, pelo início das investigações, mas também anunciaram que teriam renunciado ali por apoio, né, aos apelos públicos por justiça, né, nas palavras do Zelensky. O Zelensky começou ali, né, a fazer também uma dança das cadeiras, né? E o que acontece? O vice-ministro da Defesa, o Shapovalov, ele era responsável pela logística, tá, das tropas. E aí descobriram um contrato, né? Sabe aquela coisa assim... Não que isso já tenha acontecido alguma vez no Brasil, né? Mas o cara foi contratar um serviço, esse serviço normalmente custa 10. E a agência pública tá pagando 100 pelo serviço que custa 10. Então esses 90 a mais vão para algum lugar? Sabe o que eu tô querendo dizer? Então, nesse caso de rações para as tropas. Tá? Eu tô usando o termo rações porque é a terminologia usada, tá, gente? Não é que eu tô chamando o pessoal de cachorro, alguma coisa assim, tá? Pode procurar aí, ração de combate, enfim, fica à vontade. A gente já até falou aqui uma vez de um doido no YouTube que tem um canal de ficar experimentando ração de combate, que o cara comeu comida da Guerra dos Boeres. O cara comeu comida enlatada de mais de 100 anos de idade. Enfim, isso não vem ao caso agora. Mas quem se interessar ou quem quiser ver uma pessoa tendo uma intoxicação alimentar ao vivo, vai lá. Então, aí um esquema ali, né, de superfaturamento de ração de combate. O outro que foi encontrado, né, com algumas dezenas de milhares de dólares em dinheiro na sua casa, né? O outro postando foto com carrão no Instagram no meio de uma guerra.
Então, assim, no total, até o momento, já são 20 pessoas... Ah, uma correção, tá, meu caro Matias? Quem apareceu com um carrão foi o vice-procurador-geral, o Oleksiy Simonenko. Tá? Ele que apareceu com um carrão. Então, já são, nesse momento, 20 pessoas que ou foram demitidas ou renunciaram, né, para evitar repercussão, para evitar represálias, né? Então, aí já tem um pessoal batizando um dos esquemas de ovo gate em ucraniano, porque era o superfaturamento justamente do ovo, né? O fornecimento de ovos para as Forças Armadas. Tá caro o ovo, hein? Pois é, tá caro o ovo. Mas, e aí é o que você falou, um fluxo de grana, né, com pouquíssima prestação de contas, tanto em ajuda militar quanto em ajuda humanitária, e assim, o de ajuda humanitária é o mais difícil de você, é o mais fácil, melhor dizendo, de você fazer algum esquema. Não que a ajuda militar não possa ter, deve ter aí comandante de pelotão vendendo combustível, revendendo, sei lá, daqui a pouco a gente vai saber que munição que ia pra Ucrânia apareceu em outro lugar, né, alguém revendeu no meio do caminho. Então, assim, esses são os fatos, tá, gente? A gente falou meio de, né, com um tom mais leve, mas esses são os fatos, tá? A gente tá falando de mais de 20 pessoas em cargos importantes, como vice-ministro da Defesa. Gente, vice-ministro da Defesa num tempo de guerra, tá? A gente não tá falando de um Zé qualquer que tava ali na guarita, não, tá? Então, assim, vários esquemas de corrupção. Esses são os fatos. E aí a gente tem duas coisas interessantes de analisar. Uma delas é que, e isso a gente já falou aqui algumas vezes no Xadrez Herbal, antes mesmo da guerra, quando muita gente falava, não, a Ucrânia vai entrar na União Europeia, a Ucrânia, né? E a gente sempre falou, gente, calma, a Ucrânia entrar na União Europeia é um caminho muito complicado, por quê? Porque é um país muito grande, é uma população muito grande, e o país não obedece diversos dos critérios de entrada na União Europeia, inclusive, a gente falava isso, governança e corrupção. A Ucrânia sempre esteve nos rankings de países mais corruptos do mundo, tá? Por diversas questões, inclusive questões culturais da formação de um Estado novo e uma questão da própria dissolução da União Soviética. Novamente, a gente cita a obra O Senhor das Armas, que mostra isso justamente no desmonte da máquina militar, né, que a Ucrânia tinha uma importância vital. Isso, e com o desmonte da União Soviética, a lógica passou a ser do meu pirão primeiro, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, e vamos lucrar o máximo possível em cima do desmantelamento dessa antiga máquina pública, que era uma propriedade coletiva, e aí a gente tem os oligarcas bilionários na Rússia, a gente teve isso no Cazaquistão e teve isso na Ucrânia também. Então, assim, o que a Ucrânia era um país com muita corrupção na sua política, isso era um fato. Isso não é um julgamento moral, até porque quem somos nós brasileiros para fazer um julgamento moral sobre um país estar nos índices de corrupção, né? A gente tem propriedade, na verdade. Exatamente, a gente tem lugar de fala para falar de corrupção, né? Grande ucraniano Malufovski. Malufenko. Malufenko, perfeito, nossa, Malufenko. Pavlo Malufenko. Então, assim, que os Estados Unidos, os países europeus, estavam mandando muito dinheiro para um país com uma corrupção endêmica, eles já sabiam disso. Tá? A segunda questão nós já tínhamos, também mencionamos aqui no programa nesses últimos meses, né, que diversas pessoas nos Estados Unidos estavam criticando, né, inclusive políticos republicanos, né, a gente está mandando muita grana para a Ucrânia e quase não tem prestação de contas, a gente está mandando a fundo perdido, como é que é isso, tal. Óbvio que criticando também por razões partidárias. Inclusive o próprio Zelensky, quando ele falou perante a sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos, ele falou desse assunto. Ele falou que não era um cheque em branco, que a Ucrânia tinha responsabilidade com o dinheiro dos seus aliados, que aquilo lá não era um gasto, que era um investimento na segurança global. Então, por que eu estou falando disso?
vai ser interessante ver se esses escândalos de corrupção, e que assim, em valores, novamente, falando como brasileiros agora, em valores até agora não teve nada muito absurdo. Tá? O cara embolsou ali $500 milhão. $500 milhão é a gorjeta em alguns esquemas, né? Então, assim, até agora não teve nenhum valor muito grande de que um indivíduo embolsou milhões de dólares, de que $1 bilhão em ajuda humanitária ou em equipamento militar sumiu do nada. Por enquanto não teve nada disso. Mas é interessante ficar de olho se e como esse episódio de corrupção vai influenciar no fornecimento de ajuda militar e humanitária dos países europeus e dos Estados Unidos aos ucranianos. Tá? E no caso da ajuda militar, a gente vai falar mais disso agora, né? Mas alguns dos nossos ouvintes podem falar, mas peraí, como assim? Ajuda militar não tem como ter corrupção, porque assim, você vai lá e fornece um tanque, não tem como o tanque... Não, primeiro que sempre tem. Segundo, o tanque precisa de munição. E a munição, sim, ela pode parar em algum lugar de forma estranha, né? Então, vai ser interessante ficar de olho nisso. E uma outra notícia ligada também à corrupção e lealdades e tal, é que um diretor, tá, da SBU, que é o Serviço de Inteligência Ucraniano, tá, foi preso por espionar para a Rússia, tá, por ter elos com o FSB russo, essa semana também. Então, como é que pode ser aí a questão de compartilhamento de informações, compartilhamento de inteligência, né? Isso também vai dar repercussões. Aí, meu caro Matias, nós vamos para o segundo tema principal, né, da guerra nessa semana. Que justamente são os tanques, né? Exatamente, né? O carro de combate, o popular tanque, né? Que o que aconteceu? Semana passada a gente mencionou que nós tivemos aquela reunião em Ramstein, a base aérea dos Estados Unidos, né, com homônimo da banda de heavy metal alemã, em que a Alemanha falou, não vamos enviar os Leopard 2 para a Ucrânia. Isso vai deixar a Rússia pé da vida, tem um lobby pró-Rússia dentro da Alemanha, a Alemanha também preocupada com questões econômicas, né, ligadas ali à exportação dos veículos. Por quê? Porque quanto mais veículos alemães forem enviados para a Ucrânia, os países vão ter que buscar substitutos. Vão buscar onde? Vão buscar no mercado dos Estados Unidos nesse momento. E aí a Polônia forçou a mão, né? A Polônia trucou, e aí o primeiro-ministro, o Morawiecki, falou no final de semana que a Polônia enviaria os Leopard 2 para a Ucrânia, mesmo sem aprovação da Alemanha. Por quê? Para você mandar o equipamento de origem alemã para um terceiro país, o país original precisa autorizar. Então, a Polônia recebeu o Leopard 2 da Alemanha. Mas para a Polônia revender esse veículo, sei lá, para o Paraguai, vamos pensar num país que não está em guerra, tá? O Paraguai liga na Polônia e fala, Polônia, vocês não querem vender uns desses veículos para a gente? A Alemanha tem que autorizar. E aí a Polônia forçou a mão e falou, a gente vai mandar para a Ucrânia mesmo sem autorização alemã. Por quê? Porque se a Alemanha não autorizar, a provável represália seria um boicote de fornecimento de material bélico. Mas nos últimos anos, a Polônia tem comprado veículos, tem comprado material bélico dos Estados Unidos, justamente. Então, para a Polônia não faria tanta diferença. Mas ainda assim seria algo que pegaria muito mal, né? Seria ali uma fratura dentro da OTAN. Geraria um ruído dentro da União Europeia também. Isso, né? Você contrariar frontalmente ali e tal. Então, com essa forçada de mão polonesa, lembrando que proporcionalmente à sua economia, Polônia e Lituânia são os países que mais estão auxiliando a Ucrânia, a Alemanha e os Estados Unidos conversaram de novo, e aí ambos vão fornecer carros de combate pesados, modernos para a Ucrânia. Ao lado de França e Reino Unido também, né? Que já haviam se comprometido. Sim, tanto é que hoje mesmo, né, o Ministério da Defesa do Reino Unido publicou um vídeo com os 4 tipos de tanque e as bandeiras representando cada um deles, né? O britânico, no caso, é o Challenger 2,
O francês é o Leclerc e o americano é o Abrams. Isso, M1. E aí entram duas coisas interessantes nisso, meu caro Matias. Primeiro, o Leopard 2, a gente comentou no último programa, e assim, a gente sempre alerta, né, um pouco para né, pro pessoal que faz às vezes um conteúdo meio sensacionalista, meio belicista, né, o que nos Estados Unidos chamam de armchair generals, né? Então a gente nunca vai ter muito essa abordagem, mas o Leopard 2 é considerado e assim, primeiro pelo sensacionalismo, segundo porque nós não somos profissionais da área. Por mais que você leia, por mais que você estude, você não é um profissional da área, sabe? Então vai seguir, por exemplo, contas, por exemplo, no Twitter de pessoas que são profissionais da área, sabe? Militares da reserva dos Estados Unidos que comandaram esses veículos, enfim. O fato é, o Leopard 2 é considerado o veículo mais capaz da sua geração. E hoje você tem algumas centenas deles em estoque na Europa e outras centenas na ativa. Então, no total, a Polônia vai receber cerca de 100 desses veículos, vindos de Finlândia, Noruega, Polônia, Alemanha, Espanha, Portugal. Portugal vai mandar 4 veículos, tá? Imagino que 4 tanques é metade da frota portuguesa, né? Com todo o respeito aí pela brincadeira. Então, a Ucrânia vai receber esses veículos. Tem vários outros países que os operam, claro, né? Mas enfim, vai receber desses países, cerca de 100 deles, e muitos deles podem ser enviados quase imediatamente. Tirando, claro, o fato de que tripulações ucranianas precisarão ser treinadas para operar esses veículos. E aí, como a gente mencionou semana passada, a Alemanha tinha falado, olha, a gente manda se os Estados Unidos mandarem. E os Estados Unidos, para até, né, manter essa coesão política, anunciou que vai mandar 30 M1 Abrams para a Ucrânia. Um veículo que também precisa de muito treinamento, que tem uma logística bem mais complicada, até pelo seu motor, enfim. Só que aí, meu caro Matias, tem uma coisa interessantíssima no envio desses veículos, que é, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm milhares desses tanques em estoque. Isso não é uma hipérbole, tá, gente? Tem milhares em estoque pegando poeira e outros milhares na ativa. E só um detalhe, Felipe, né, de que o Putin deu uma provocada nos alemães, né, dizendo que, do ponto de vista legal, existem tropas de ocupação americanas no território da Alemanha, né? E cabe lembrar que são aproximadamente 120 bases militares dos Estados Unidos na Alemanha, com um efetivo de mais de 30 mil militares. E esses veículos, meu caro Matias, que estão em estoque nos Estados Unidos, eles não podem ser enviados imediatamente, porque eles têm a padronização das Forças Armadas dos Estados Unidos, o que inclui, primeiro, sensores que não podem ser exportados, e segundo, blindagem usando urânio empobrecido. Tá? Não é apenas munição com urânio empobrecido, é blindagem usando urânio empobrecido, que não pode ser exportada pelas leis dos Estados Unidos. Então os veículos terão que ser adaptados, o que seria muito mais caro do que simplesmente encomendar veículos novos nas especificações para a Ucrânia. Então os Estados Unidos vai mandar 30 tanques novinhos em folha, tá? Saídos da linha de montagem em Ohio para a Ucrânia. E por que isso é interessante? Porque você não produz, você não fabrica um tanque da noite para o dia. Né? Então, já se comentou que é possível que esses veículos dos Estados Unidos sequer cheguem à Ucrânia em 2023. Eles apenas chegam em 2024, porque aí você tem todo o treinamento e tal. Então, é interessantíssimo ficar de olho nisso, porque é um claro sinal de comprometimento de longo prazo dos Estados Unidos com as Forças Armadas ucranianas, que é o que a Ucrânia deseja, né? E também um sinal de que, olha, no pós-guerra, os Estados Unidos estão de olho nos contratos bem poupudos que a Ucrânia vai fazer de encomendas de equipamento bélico para reformar suas Forças Armadas. Tá? Então a Ucrânia vai receber os Leopard 2 quase imediatamente, junto com os Challenger britânicos e o Leclerc francês, para resistir à atual nova ofensiva russa.
e vai, no médio prazo, receber veículos, né, os Abrams dos Estados Unidos, de um modelo novo, tá, que vai ser fabricado do zero na linha de montagem para as especificações ucranianas, demonstrando um compromisso de longo prazo, tá? Então, é bem interessante essa solução, né, que foi determinada. E a Rússia, claro, não gostou nem um pouco, além da provocação que você mencionou, disse que trens e veículos levando esses blindados para a Ucrânia serão alvos militares legítimos, tá? A Ucrânia, por sua vez, né, o Zelensky, agradeceu, elogiou a decisão, disse que é necessário acelerar o treinamento e falou, olha, a gente também quer caças novos, tá? Também manda uns F-16 aí pra nós. Então, né, vai sempre expandindo, né, de pouco a pouco, né? Consegue um, pede mais, consegue outra coisa, pede mais. E em relação a esse assunto, uma notícia de hoje, tá? Foi que o governo Lula vetou um pedido do governo alemão para que o Brasil enviasse munição de origem alemã para a Ucrânia. O Brasil seria pago para isso, né? Seria reembolsado, né? E munição seria enviada para a Ucrânia. A Folha de São Paulo fala que é munição justamente dos tanques Leopard. A questão é que o Brasil usa o modelo mais antigo, o Leopard 1, e os Leopard ainda não foram enviados para a Ucrânia. Então eu imagino que, na verdade, que houve uma pequena barrigada da Folha e que seja munição dos sistemas Gepard, que são sistemas antiaéreos que a Ucrânia tem utilizado com muito sucesso contra drones russos e que o Brasil também opera. O Brasil adquiriu esses sistemas antiaéreos para os grandes eventos, né? Copa de 2014 e Olimpíada de 2016. Então, porque não faz sentido você mandar munição de Leopard 1 para a Ucrânia, tá? Não faz sentido nenhum. Enfim. Aí, meu caro Matias, a gente vai fazer um breve giro por outras notícias ligadas ao conflito, falando justamente de baterias antiaéreas. No último final de semana, nós tivemos um exercício militar que simulou um eventual ataque aéreo contra Moscou. Tá? Segundo as autoridades russas, era um exercício militar. E aí foram vistas, né, diversas baterias antiaéreas no topo de prédios importantes de Moscou. Muita gente ali ficou, né, um pouco alarmada, né? Pô, como assim? Será que vão atacar Moscou? O que as autoridades estão sabendo e tal? Mas depois as autoridades falaram que era apenas um exercício, né, treinando justamente contra um eventual ataque aéreo contra Moscou. O Boris Johnson, no fim de semana, visitou novamente a Ucrânia, tá? E assim, é muito curioso isso, né? Porque assim, o Boris Johnson hoje ele não é nada do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. Não tem cargo. Né? Isso, ele não tem cargo, ele não é parlamentar, tá? Ele não tem, do ponto de vista institucional, o Boris Johnson é um cidadão britânico qualquer. E vamos lembrar, a escalada, né, no apoio militar ocidental à Ucrânia veio depois de uma visita do Boris Johnson, quando ele ainda era premier. E o Boris Johnson já realizou 2 visitas à Ucrânia no pós-fim do governo dele, né, que teve a Liz Truss, aí teve o Alface e teve o Rishi Sunak. Então, assim, é muito... Assim, o que o Boris Johnson tá fazendo tanto lá? Né? É solidariedade? Sei lá, cortina de fumaça para algum outro problema? Ele é lobista de alguma coisa que a gente não sabe? Ele tá agindo como um diplomata extraoficial? Porque assim, claro, embora ele seja um cidadão privado, ele é um ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Ele tem todas as conexões que vocês imaginarem, enfim. Ele segue sendo um ator político. Isso, foi prefeito de Londres e tal. Então, assim, o que tá rolando, né, entre o Boris Johnson e a Ucrânia? São coisas que a gente um dia vai saber. Estônia e Letônia expulsaram os embaixadores da Rússia em seus respectivos países, afirmando que as relações estão completamente deterioradas e solicitaram a retirada até o dia 7 de fevereiro. Já a Rússia, né, retaliou, afirmando que os 2 países estão agindo por russofobia. E num pronunciamento recente da primeira-ministra Kaja Kallas, da Estônia, ela diz que essa guerra na Ucrânia
começou por conta da Rússia, não por conta da Ucrânia se defendendo, e que os objetivos da Rússia não mudaram e quer continuar a sua guerra de agressão. Isso significa que nós todos devemos fazer algo, devemos fazer mais e dar mais armas para a Ucrânia o mais rápido possível. E nesse pronunciamento, ao fundo dela, estavam a bandeira da Estônia, da União Europeia e da OTAN. O país é integrante dos três, né? O Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, ele está no continente africano e falando, né, algo ligado ao conflito, ele esteve também na África do Sul, onde ele anunciou que África do Sul, China e Rússia realizarão um exercício naval conjunto. Tá? A Rússia vai mandar aí uma fragata para participar de um exercício naval da Marinha da África do Sul e da Marinha Chinesa. Essa notícia eu vi já num outro site, num portal especializado de notícias navais. Vai simular a passagem pelo Cabo da Boa Esperança numa situação de combate. Tá? Vai ser a primeira vez que a China vai fazer isso. Né? A China aumentando sua presença marítima pelo mundo. Aí, outra matéria interessante que saiu essa semana, na imprensa russa, no caso, né? Na semana passada, a gente falou que o Kadyrov, o líder da Chechênia, estava pé da vida, né? Porque o novo comandante das Forças Armadas Russas na Ucrânia, o Valery Gerasimov, ele teria vetado a barba para os combatentes. E agora saiu uma matéria, né, dizendo basicamente, e isso eu achei muito interessante, né, porque o Kadyrov falou, isso daí, a reclamação do Kadyrov foi pelo fato de que para homens muçulmanos você ter a barba é um compromisso religioso. E essa matéria foi meio que para excluir acusações de eventual islamofobia, né, e focar em questões de disciplina, né, incluindo aí a utilização dos celulares e também o uso de roupas civis que muitos mobilizados estavam utilizando, né? Então é interessante ficar de olho porque, primeiro, faz todo sentido, né, você ter um novo comandante querendo impor novas regras de disciplina e isso afeta, né, a moral e coesão da tropa, mas também o fato de que é mais um episódio que a gente tem uma espécie de conflito, né, de choque de narrativas entre grupos paramilitares, como as forças chechenas e o grupo Wagner, que também tem muitos mercenários que mantêm barbas e cabelos compridos, e as forças regulares russas. Aí, no dia 24 de janeiro, o relógio, né, do fim do mundo foi adiantado mais um pouco e agora o mundo estaria a 90 segundos da meia-noite, né, o mais próximo de uma hecatombe nuclear. E muitos ouvintes nossos pediram pra gente comentar isso e tal. Eu acho esse negócio um sensacionalismo desgraçado, tá? Não combina com a nossa cobertura. Não combina, sabe? É assim, e tipo, não adianta nada, cara. Sabe? Um relógio lá, nossa, tipo, super poético, sabe? A pessoa que fez isso daí deve gostar eu não vou, enfim, deve gostar de umas músicas ruins, deve achar que tudo é, sabe? Ela deve falar inspira, não pira, sabe? E, enfim, é de um sensacionalismo gigante. A única coisa boa que esse negócio rendeu foi a música do Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight, sabe? Tipo, tirando isso, enfim. Um ex-agente do FBI foi detido essa semana, o Charles McGonigal, né? McGonigal, ele tem ascendência escocesa, certeza. Né? Sob ligação, né, com o Oleg Deripaska, né, o fundador da empresa de alumínio Rusal, né, um bilionário russo, e que esse ex-agente da FBI teria auxiliado esse oligarca russo a contornar sanções do governo dos Estados Unidos e por isso ele foi preso. Aí uma outra notícia, uma notícia também do dia 24, em que o Foreign Office do governo britânico anunciou que 2 cidadãos britânicos foram mortos na Ucrânia quando eles estavam realizando trabalho humanitário na região de Soledar. Tá? O Andrew Bagshaw tinha 47 anos de idade e o Chris Perry tinha 28. Soledar, para os nossos ouvintes que vão se lembrar, aquela cidade das minas de sal que fica bem na linha de frente, bem onde estão os combates. E assim, o Andrew Bagshaw, ele poderia estar realizando trabalho humanitário? Poderia. Agora, esse Chris Perry,
assim, ele poderia ser coadjuvante no filme do Stallone, irmão. O trabalho humanitário que ele estava realizando era com o dedo no gatilho, me desculpa, sabe? Então, assim, na verdade, é um britânico que morreu em combate na Ucrânia, sabe? E eles não querem dizer que ele estava lá combatendo, provavelmente por implicações legais, então meteram essa do trabalho humanitário, né? Com todo respeito aí. O governo russo, via o seu Ministério da Justiça, conseguiu o banimento do Grupo de Helsinki de Moscou, a ONG de direitos humanos mais antiga da Rússia, que foi fundada em 1976, né, justamente no contexto dos acordos de Helsinki, né, que pretendiam ali diminuir as tensões durante a Guerra Fria. O grupo agora foi banido da Rússia, né, por supostamente receber financiamento estrangeiro. Um cidadão britânico foi preso na Espanha, também por supostamente auxiliar oligarcas russos a contornarem sanções e protegerem os seus bens. Tá? No caso, o Richard Masters, tá? Foi preso. Nome de espião clichê. No final de 2022, meu caro Matias, nós tivemos aquelas várias cartas, né? Cartas bombas e cartas com ameaça que foram enviadas na Espanha à Embaixada da Ucrânia, ao Pedro Sánchez e tudo mais. E o suspeito foi preso agora, que é um cidadão espanhol aposentado de 74 anos de idade. Tá? Ele teria enviado explosivos para ao menos 6 destinatários, tá? Pelo menos todos enviados de dentro da Espanha, tá? E ele aparentemente fabricou ele mesmo os explosivos. Tá? Então tá com cara de que era um aposentado entediado. Tá? E finalmente, ontem, dia 26, a Rússia realizou mais uma leva de ataques com mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia, incluindo o míssil hipersônico Kinjal, né, o Punhal, que ainda já fazia um tempo que já não estava sendo utilizado pela Rússia. Aí, meu caro Matias, a gente sai do conflito e vamos girar pela Europa, começando pelo Cáucaso. Né? Já que durante o Australian Open, né, o tenista russo de origem armênia, o Karen Khachanov, sabe, né, os nossos ouvintes já devem ter visto essa cena, né? Quando o tenista vence o jogo, né, dão lá um canetão para ele, ele escreve na lente da câmera, né, algum recado, alguma coisa assim. E ele escreveu assim: continuem acreditando até o fim, força Artsakh. Né, no caso, a República de Artsakh, na região de Nagorno-Karabakh, ou Alto Karabakh, que é a região de maioria armênia, num território internacionalmente reconhecido como do Azerbaijão, que está sob cerco e bloqueio pelas forças do Azerbaijão. O governo do Azerbaijão e a Federação de Tênis do Azerbaijão pediram que o tenista seja punido com medidas duras, né, pois o Khachanov abusou da tradição da câmera, né, da lente da câmera, para os seus planos sujos. Né? Quem está bloqueando o Artsakh, a Federação de Tênis do Azerbaijão? Né? É o tenista, por acaso? Né? Enfim, e também no Aberto da Austrália, meu caro Matias, o pai do Djokovic ficou ali num problema diplomático, já que ele estava ali na torcida da Sérvia, muitos usando símbolos nacionalistas sérvios, e que exibiram bandeiras russas e também camisetas com a letra Z, né, que se tornou um símbolo da invasão da Ucrânia pela Rússia. E aí o pai do Djokovic disse que não teve nada a ver, que era só a galera que estava ali, né, os torcedores sérvios, né? E tem um detalhe, a bandeira russa foi banida, né, do Australian Open. Né, devido a supostamente ter sido utilizado em contextos provocativos. Né? Então, gerou aí uma repercussão, um constrangimento. E também, para a gente fechar essa parte do Cáucaso, o governo do Azerbaijão disse que vai acusar formalmente no Tribunal Internacional da Convenção de Berna, né, que protege a biodiversidade em guerra,
tá? Afirmando que a Armênia, nas quase 3 décadas de ocupação dos territórios internacionalmente conhecidos como do Azerbaijão, né, que foram retomados pelo Azerbaijão na guerra de 2020, que a Armênia não protegeu devidamente o patrimônio ambiental e a biodiversidade da região, tá? E que a Armênia, por isso, deveria pagar indenizações. Do Cáucaso, vamos para a Grécia, onde o governo conservador do Mitsotakis sobreviveu a um voto de desconfiança promovido pelo Tsipras, né, o líder do Syriza de esquerda, por conta do escândalo, né, de escutas e uso de aplicativos de espionagem em celulares de políticos gregos, tá? Mas o governo conservador, como tinha a maioria, sobreviveu. Da Grécia, meu caro Matias, vamos para a Eslováquia, onde no último fim de semana, né, nós tivemos 98% do comparecimento eleitoral aprovando a proposta, né, do referendo que alteraria a Constituição eslovaca e convocaria uma nova eleição. Porém, embora 98% das pessoas tenham votado sim, apenas 27% dos eleitores compareceram. E era necessário o comparecimento de pelo menos 50% dos eleitores regulares. Então, não adiantou de nada, tá? Da Eslováquia, vamos para a Tchequia, já que, começando hoje e amanhã, teremos o segundo turno das eleições presidenciais, entre o general independente Pedro Paulo, né, créditos para o Matias, né, porque o nome dele é Peter Pavel, contra o Andrej Babiš, o ex-primeiro-ministro e homem mais rico do país. Vocês podem notar que eu não pronunciei Andrej Babis, eu pronunciei Andrej Babiš, porque alguns dos nossos ouvintes que moram na Tchequia fizeram essa observação. Mas claro que depois eu vou esquecer. Aquele acento com o circunflexo ao contrário. Eu não sei nem como chama. Pois é, é o circunflexo contrário. É. O chapeuzinho ao contrário. Da Tchequia, vamos para a Alemanha, tá? Já que 5 pessoas que haviam sido presas naquela conspiração dos Reichsbürger, né, de dar um plano, né, um golpe de extrema-direita no país, foram formalmente acusados de alta traição. Tá? E tivemos, no dia 25 de janeiro, 2 pessoas mortas num ataque à faca na cidade de Brokstedt, na Alemanha, que fica em Schleswig-Holstein, tá, perto da fronteira com a Dinamarca. O homem, o criminoso, tinha 33 anos de idade e de origem palestina, ele que não estava em nenhuma lista de extremismo. Vamos para Liechtenstein, onde agora no dia 29 de janeiro, teremos um referendo sobre o banimento ou não de cassinos. Tá? Os cassinos eram proibidos até 2010 em Liechtenstein e hoje existem 6 cassinos no país e vão votar a eventual proibição, já que um grupo popular coletou assinaturas para provocar esse referendo. Hoje os cassinos são responsáveis por 3% da receita fiscal do país. Tá? Então, assim, o cassino está gerando muita grana. E se vocês quiserem ouvir uma entrevista, né, com uma pessoa que nasceu em Liechtenstein, no caso, né, nós temos uma entrevista no repertório com o professor Alexander Kellner, né, que o Matias no fim da entrevista estava chamando ele de Alex já, que é o diretor do Museu Nacional. A gente conversou com ele em setembro de 2021, né, justamente no contexto da reabertura do Museu Nacional. Ele que nasceu em Liechtenstein. Mas, Felipe, cabe mais de um cassino em Liechtenstein? Aparentemente cabe. É que assim, às vezes o que eles chamam de cassino pode ser um caça-níquel no canto do bar, né? Também tem essa, né? Porque Liechtenstein tem a população de, sei lá, 5 pessoas. Então tem mais cassino do que gente lá. Mas é uma ótima pergunta sua. Né? Não joguem em caça-níquel, tá, gente? É importante. De Liechtenstein, vamos para a Itália, né, meu caro Matias? Já que tivemos a prisão, né? Semana passada tivemos a prisão daquele chefão da Cosa Nostra, o Matteo Messina Denaro, e essa semana
também tivemos a prisão de outras pessoas envolvidas com o mafioso, inclusive o senhor Andrea Bonafede, que seria o responsável por fornecer a sua identidade ao Matteo Messina Denaro, permitindo então que o senhor Matteo Messina levasse uma vida relativamente normal. A Itália, que vai receber de volta cerca de 60 artefatos, né, que estão nos Estados Unidos, incluindo aí o fresco de Herculaneum. Tá? O fresco de Herculaneum, gente, é um daqueles que todo mundo já viu, mesmo que não saiba que viu, sabe? Porque, tipo, tava no livro didático de história na escola, ou então um documentário no Discovery usa para ilustrar alguma coisa. Então, assim, todo mundo já viu esse fresco, né? E eles estão nos Estados Unidos, né? Foi determinado que eles foram levados para o país de maneira ilegal, tá? E agora serão devolvidos, né? É um ótimo começo aí, né? Também na Itália, né, o governo italiano havia anunciado, né, que poderia fazer uma reforma fiscal, aumentando alguns impostos e incluindo aí o preço do combustível. Tá? E por conta disso, os donos das redes de postos de gasolina anunciaram um lockout. Tá? Não é greve. Se é o dono do posto que vai paralisar, é lockout, tá, gente? Porque tem veículo de imprensa falando, greve do... Não, se é o dono do negócio, não é greve. Greve é quando é o trabalhador. Greve patronal é igual ao lockout. Isso, exatamente. E eles iam fazer essa paralisação, né, contra essa nova medida do governo. O governo cedeu antes da paralisação. Então, a paralisação foi suspensa. Só que a Giorgia Meloni ela já se colocou aí em algumas águas meio turvas, porque ela disse, por exemplo, que os donos dos postos de gasolina são especuladores que sobem o preço do combustível além do necessário. Tá? Então já colocou ela aí em confronto com a categoria, tal, enfim. Da Itália, vamos para a França, meu caro Matias, já que o Emmanuel Macron anunciou no final de semana que o orçamento das Forças Armadas francesas será expandido ao longo dos próximos 7 anos para chegar à casa dos 400 bilhões de dólares. De dólares, não de euros, né? Óbvio. Então, teremos aí a expansão do orçamento militar francês pelos próximos 7 anos, até 2030. Por isso que a gente sempre fala, né, que essa guerra na Ucrânia está sendo a festa para as empresas de material bélico. Né? Você que nos ouve e... não, porque eu sou day trader, porque eu sou investidor, porque eu faço curso... Vai comprar ação da Lockheed Martin, da Dassault e da Airbus, sabe? Enfim, porque a arma sempre vai continuar vendendo. A real é essa. Infelizmente. E a França também anunciou que vai repatriar 47 cidadãos. Tá? Só para deixar claro, tá? O que eu falei agora não tem nenhum vínculo legal. Se você comprar essas ações e depois descobrirem com o acionista dela, sei lá, o cara, sei lá, vamos supor assim, um sobrenome Lehman, né? Teve lá, sei lá, teve um problema aí, não vai me culpar não, tá? Só isso é um comentário de propósitos lúdicos, tá, ô juíza? Tá? Enfim, e a França anunciou que vai repatriar 47 cidadãos que estão em campos na Síria. Eles vão passar por monitoramento de saúde e de eventual radicalização. Na Espanha, o governo anunciou que vai criar uma comissão de emergência sobre expert de violência doméstica, tá, e questões de gênero, devido ao fato de que desde o início do ano 6 mulheres e uma menina foram mortas no país em cenários de violência doméstica, tá? Ou de assassinatos por ex-parceiros, tá? Não necessariamente que viviam no mesmo ambiente. Não sei se o termo está legalmente correto, por isso estou fazendo esse disclaimer e peço desculpas, tá? É pela imprecisão. Então, a ministra de Igualdade da Espanha, Irene Montero, disse que 6 mulheres e uma menina de 8 anos de idade foram mortas pela violência sexista no país. Tá? Também na Espanha, tivemos um ataque terrorista a 3 igrejas em Algeciras, em que um homem
supostamente com ligações com grupos jihadistas de origem marroquina, atacou com uma faca, né, 13 igrejas, repito, deixando pelo menos uma pessoa morta. Da Espanha, a gente pega um avião, cruzamos ali a Baía de Biscaia, vamos até o Reino Unido, tá? Já que 2 parlamentares britânicos viajaram ao Cazaquistão para ver as condições de direitos humanos, condições da prisão onde está o líder opositor Zanbolat Mamai, que foi preso no ano passado. Tá? E o Ken MacDonald e o Robert Buckland não receberam permissão para se encontrar com esse líder opositor. Do Reino Unido, nós vamos para a Dinamarca, tá? Já que o governo dinamarquês propôs cancelar o feriado, conhecido como o Grande Dia das Orações, que é na quarta sexta-feira depois da Páscoa, que é um feriado na Dinamarca desde o século XVII, tá? Para poder, com, né, o dia se tornando um dia útil, ou seja, um dia de produção, um dia de atividade econômica, financiar uma expansão do orçamento de defesa. Tá? A primeira-ministra disse que, inclusive, não acho que é um problema trabalharmos um dia a mais, já que temos grandes gastos de defesa, segurança, planos de saúde e a transição verde. Dona Frederiksen, tipo, você tem certeza, ô primeira-ministra, né, Matt Frederiksen, você quer chegar e falar, ó, galera, vamos trabalhar um dia a mais? Né, vamos tirar um feriado aí para gastar mais dinheiro em armas? Se você falasse que é para gastar, sei lá, dinheiro no serviço de saúde, ou para, sei lá, salvar as pessoas da pobreza e da fome, quem sabe as pessoas aceitavam melhor. Mas você quer mesmo virar para as pessoas e falar, ó, sem feriado, vai todo mundo trabalhar, bando de vagabundo. É isso mesmo que você quer. Né? Aí perde a eleição, não sabe por quê. Enfim. Aí vamos para a Suécia, meu caro Matias. Começando pelo fato de que a discoteca sueca, né, também copyright seu, aquele aplicativo lá verde meio neon, né, anunciou que vai demitir 6% do seu staff, dizendo que precisa melhorar a eficiência, né, e também trabalhar com questões de crescimento do orçamento, né, crescimento do revenue. Aí tem 2 coisas interessantes que eu queria mencionar. A primeira delas é que eles não pagam podcaster. Pois é. Então, muita gente não sabe disso, né? No Brasil, melhor frisar, né? No Brasil, gente, vocês podem ouvir o Xadrez Herbal na plataforma que ficar melhor para vocês. Claro, não estamos falando dos Spotify Originals. Isso. Estamos falando do podcast convencional. Isso, tirando os Spotify Originals. E em alguns mercados o Spotify remunera podcast, por exemplo, nos Estados Unidos. Inclusive, outro dia saiu uma matéria e muita gente achando que a gente estava envolvido. Não, podcasts ganham $100 mil por ano transmitindo som de chuva. Não, o Spotify não remunera. Isso não é um segredo da indústria, a gente não está violando nenhum contrato. Se alguém ficar bravo, enfim, manda mensagem para nós, vocês têm o nosso contato, inclusive. Enfim, o fato é, o Spotify não remunera, né, como o Matias mencionou, criadores de podcast no Brasil, remunera muito mal os músicos, né, tanto que vários músicos já ameaçaram sair do Spotify. Então, assim, quando algumas dessas plataformas falam, estamos com problemas de caixa, é muito curioso, porque assim, o Spotify é um grande distribuidor de conteúdo, que distribui conteúdo musical de podcast do mundo inteiro, de milhões de produtores que botam o seu conteúdo ali e não recebem nada em troca, e mesmo assim eles estão com problema de caixa. Sabe, tipo, enfim. E a segunda coisa é, aí mandar um abraço, por exemplo, pro Alberto, do Startup da Real, né, o Marco Gomes, muita gente que trabalha com programação, com TI, com desenvolvimento e tal, que atentou para uma coisa que a gente não mencionou aqui no programa e que é muito interessante, faz muito sentido. Várias dessas grandes empresas de tecnologia começaram a fazer demissões em massa quase de forma concertada, né? Então, assim, Amazon, Meta, Spotify,
plataformas menores aqui no Brasil. Por quê? O que acontece se você demite muita gente de uma mesma área? Porque, por exemplo, quando a Amazon demitiu um monte de gente, eles não demitiram, por exemplo, o estoquista. Eles demitiram muita gente da programação, muita gente dos sistemas. O que acontece? Você vai ter um monte de gente dessas áreas desempregada. Então você consegue uma vantagem para o patrão, né, de negociação salarial. Você consegue diminuir o salário médio dessa área. Né? E é uma área em que você praticamente não tem sindicalização, quase não tem organização trabalhista, até tanto pela natureza muito individual do trabalho, quanto às vezes questões ideológicas também. Né? Uma coisa que o Startup da Real, né, o Alberto, fala muito, né, sobre isso. Então acho que é algo interessante da gente trazer para os nossos ouvintes, até porque a gente tem muito ouvinte da área de TI e tudo mais, podem trazer inclusive visões que sejam contraditórias a isso, falar não, tem isso aqui também, tem isso, aquele outro, mas então achei interessante. E fica a recomendação, né, para quem quiser saber mais, né, do contexto no qual surgiu o Spotify, já que na Locadora Vermelha tem uma série dramatizada que chama Som na Faixa, que mostra ali, né, a Suécia do começo do século, todo o debate em relação à livre circulação de conteúdo, né, o Pirate Bay, que também é sueco, né, que acaba impulsionando o Spotify. Enfim, é uma série interessante, não é assim uma maravilha, mas serve para saber ali como surgiu a discoteca sueca. Pois é. E lembrando que o orçamento da discoteca sueca é em dólar. Tá? Então, assim, vamos supor, se eles pagassem 20 centavos de dólar por cada play do Xadrez Herbal no Spotify, né, o que dá aí R$1, né, pensando hoje, né, imagina aí o que a gente poderia fazer, enfim, não dependeria do apoio dos ouvintes, do financiamento coletivo, tanto da Central 3 quanto do Xadrez Herbal, enfim. Então, mas é isso aí. Ainda na Suécia, meu caro Matias, nós tivemos um protesto da extrema-direita nórdica, na frente da embaixada turca. Eu digo nórdica porque quem liderou o protesto foi o Rasmus Paludan, que é dinamarquês, que já foi preso, inclusive, na Dinamarca, por tacar fogo num Corão em público. E a extrema-direita, né, escandinava, nórdica, né, realizou esse protesto na frente da embaixada turca, tacaram fogo em um Corão, né, o livro sagrado do Islã, e por conta disso, o Erdogan, presidente da Turquia, disse que a Suécia, nesse momento, não pode contar com o apoio turco para sua entrada na OTAN. Também cancelaram a visita da ministra da Defesa sueca a Ankara, que estava programada. E aí teve a especulação também, na terça-feira, dia 24, que o governo finlandês pode buscar a entrada na OTAN sem a candidatura conjunta com a Suécia, tá? Apenas a Finlândia. E finalmente uma notícia europeia, né? Alemanha, França, Espanha e Portugal anunciaram um plano para até 2030, né, criar um duto, né, uma rede de infraestrutura para o hidrogênio verde, né, ligando a Península Ibérica ao centro do continente europeu, né, o hidrogênio verde, né, que é derivado da água, e agora está se tornando ali a bola da vez nas fontes de energia renováveis, fontes de energia limpas, né, e será transportada da Península Ibérica para a Alemanha, tá, ligando Celorico da Beira, que nome português, né? Até a região do Vale do Ruhr, tá? Passando por Zamora, Barcelona e Marsella.